Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, agora resolvendo alguns exercícios para assimilar os conceitos e ver algumas variações, dos conceitos que nós já vimos antes. Então, nesse exemplo, nós podemos ler o seguinte: uma bolha de 5 mols de hélio está submersa em água a uma certa profundidade quando a água e, portanto, o hélio sofre um aumento da temperatura ΔT igual a 20 graus Celsius. Então, você tem aqui uma piscina ou uma panela, uma bolha que vai ser aquecida, vai receber uma certa quantidade de calor. Essa bolha contém 5 mols de hélio e a temperatura dela vai variar de 20 graus Celsius. Em consequência, a bolha se expande, o hélio é monatômico e se comporta como gás ideal, tá bom? Então, inicialmente você tem um gás monatômico aqui, 3 graus de liberdade, como nós já vimos antes. Qual é a energia interna recebida pelo hélio na forma de calor durante esse aumento de temperatura? Muito bem, então uma coisa que nós devemos notar é que a pressão é mantida constante. Então, pessoal, a energia recebida por essa bolha nesse processo vai ser o calor, que vai ser dado a ela, e o calor ele é calculado por NC ΔT, onde você vai ter que perceber o calor específico correto, se é a volume constante ou a pressão constante. E lembrando, que o calor específico a pressão constante é maior do que o calor específico a volume constante, e a diferença é a constante dos gases, Isso quer dizer o quê? Que você precisa de mais calor a pressão constante para aumentar a mesma quantidade de temperatura do corpo, certo? Então, como nós vamos usar o calor específico a pressão constante para calcular o calor recebido pela bolha, a gente deve então somar o calor específico do gás monatômico, onde para calcular o calor específico a gente vai usar aquela formulazinha, o número de graus de liberdade meios de R, O número de graus de liberdade para o monatômico é 3, e a gente vai ter que somar R porque nós estamos no processo a pressão constante. E aí o calor específico Cp vai ser então o resultado dessa soma, que é 5 meios de R. E é esse calor específico que a gente vai usar para calcular o calor recebido. Então, quando a gente faz essa substituição, a gente, substituindo os valores, vai encontrar um valor de 2080 joules para essa bolha e variar essa temperatura de 20 graus Celsius. Na letra B dessa questão, ele pergunta qual é a variação da energia interna do hélio durante o aumento da temperatura do hélio contido na bolha, naturalmente. Então, a variação da energia interna, como nós vimos, ela é dada pela formuletazinha NCV ΔT, onde observa que CV, como deduzido nos vídeos anteriores, é uma constante, tá certo? Matemática, nesse caso não é uma constante, a gente não está usando aqui como uma constante que depende do processo, ou seja, por mais que o processo seja a pressão constante, eu tenho ainda que usar o CV, ou seja, o calor específico a volume constante. Então, essa formuleta aqui independe do processo. Mesmo que seja um processo a pressão constante, eu tenho que usar aqui CV, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro, bem anotado. Outra coisa, a primeira lei da termodinâmica, delta é igual a Q menos W, ela define a variação da energia interna, e essa outra formuleta, E igual a NCVT, define a energia interna, e não a variação dela. Isso é importante porque essa fórmula aqui ela é mais completa no sentido de que ela tem mais informação sobre a natureza microscópica da energia interna como relacionada aos movimentos vibracionais, Enquanto que a primeira lei da termodinâmica define indiretamente, a variação da energia interna como dependente aí da soma de dois processos, de dois tipos de energia. Então, voltando aqui para o nosso problema, a gente vai usar aqui o calor específico a volume constante, e como o número de graus de liberdade é 3, é um gás monatômico,
o CV vai ser igual a 3 meios de R, né? O ΔT é 20 graus Celsius, e substituindo então N, que é dado, né? E o restante, né? 3 meios de R, a gente vai encontrar aí uma variação de energia interna de 1.250 joules, né? E com isso, a gente pode encontrar o trabalho, né? Porque, observa, você já calculou a quantidade de calor, já calculou a variação da energia interna, e você pode usar a primeira lei da termodinâmica para calcular o trabalho relacionado à variação do volume da bolha, certo? A bolha, ela está submersa e o volume dela pode variar, né? E essa variação de volume que vai estar relacionada ao trabalho realizado sobre a bolha. E ele pergunta assim, qual é o trabalho realizado pelo hélio ao se expandir contra a pressão da água ao redor durante o aumento da pressão, né? Ao redor da água durante o aumento da pressão. Então, a gente pode calcular de duas maneiras, como eu falei, uma das maneiras mais evidentes é através da primeira lei da termodinâmica. O trabalho, né, quando você usa a primeira lei, você pode jogar o trabalho para ficar positivo aqui e a variação da energia interna para ficar negativa. E aí você vai ter, então, o resultado da letra A menos o resultado da letra B, e você vai encontrar um trabalho de 831 joules, tá? Mas você pode também usar, se não quiser usar a primeira lei, você pode usar a definição simples de trabalho como pressão vezes a variação do volume, né? E pela equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT, então delta, P delta V vai ser igual a NR delta T. De modo que a gente pode, sabendo delta T, multiplicar por N por R e encontrar aí o mesmo valor, né, do outro método. Agora nós partimos para um segundo problema de fixação que diz o seguinte: transferimos 1.000 joules de energia para um gás diatômico. Olha só, essa informação é muito importante, né, porque vai mudar o número de graus de liberdade, permitindo que se expanda com pressão mantida constante. Outra informação importante, o processo é a pressão constante, né, e você vai usar aqui o CP para calcular o calor e CV para calcular a energia interna, né? Mesmo que seja um processo isobárico, você vai usar CV para energia interna, apesar de usar CP para calcular o calor, como feito anteriormente, né? No exercício anterior. As moléculas do gás podem girar, mas não podem oscilar. Isso quer dizer que somente a energia de rotação, a energia cinética de rotação é ativada. Aqui vale a pena explicar o que diz respeito a essa observação. Existe um fenômeno quântico que quantiza as transferências de energia da molécula, distribuindo entre as translações, as rotações e as oscilações, certo? O que são isso? Imagina que você tem uma molécula diatômica, ela pode translacionar, né? Ela pode caminhar no espaço, indo nas direções x, y e z. Ela pode rotacionar, e isso consome energia, tanto a translação para qualquer direção, quanto as rotações, consomem energia, né? Além disso, ela pode oscilar, ou seja, vibrar, né? Tanto em cada um dos eixos, x, y ou z. Então, quando a energia distribuída é absorvida pela molécula, ela prefere começar a absorver essa energia para caminhar nas direções x, y e z, né, que são as energias que vão dar origem ou estar relacionadas às energias de translação. Então, quando você aumenta a temperatura da molécula, certo? Ela vai absorver essa energia, a energia dada para variar a temperatura, de modo que ela vai começar a translacionar, né? Você vai ativar mais translações do gás. A partir de um certo valor de temperatura, você vai começar a dar energia suficiente para que essas moléculas comecem a rotacionar. Então, o calor específico da molécula vai aumentar, porque agora você precisa dar
energia também, né, para as rotações. Então, quando você fazer a medida experimental do calor específico contra a temperatura, você vai observar uma descontinuidade no gráfico devido justamente à ativação do grau de liberdade de rotação. Tá? Isso aqui é um gráfico que pode ser obtido experimentalmente. E a partir de um certo valor de temperatura, né, ou seja, de energia interna, lembra que a energia interna ela é função de NC delta T. Então, se você está aumentando a temperatura, você está aumentando a energia interna. Então, para um outro dado valor de energia interna, você vai começar a ativar as vibrações, que são as oscilações moleculares. E aí você vai ter novamente, observar novamente experimentalmente, um salto onde o calor específico vai aumentar. Dessa forma, uma implicação para a energia interna seria que o calor específico ele deve ter contribuição, né, de cada um desses processos, e pode ser a soma do calor específico devido às translações, mais o calor específico devido às rotações, mais a contribuição para o calor específico devido às vibrações moleculares, que é isso que trata aqui o enunciado do problema, né? Então, ele diz assim, as moléculas do gás podem girar, mas não podem oscilar. Então, nós devemos tratar aqui apenas dessas duas componentes, da translação e da rotação, e não devemos considerar a oscilação para essa primeira quantidade de energia dada. E aí ele pergunta, que parte dos 1000 joules é convertido em energia interna do gás? É a primeira pergunta. Dessa parte, que parcela corresponde à energia translacional, né, devido a essa absorção de calor, energia cinética associada ao movimento de translação das moléculas, e que parcela corresponde à energia rotacional, que é devida, né, é a contribuição devido às rotações. Muito bem, então para a gente fazer isso, para a gente responder essas duas perguntas, nós vamos primeiro calcular a variação de energia total, né? A variação total de energia interna, dada a variação, dada a energia recebida. Então, a gente precisa primeiro calcular a quantidade de energia recebida, considerando que o processo é feito a pressão constante, e a gente vai usar a nossa formazinha em CP delta T, onde CP, novamente, é maior que CV, e a diferença é R, e onde, né, nós devemos considerar o número de graus de liberdade do sistema. E a gente tem que observar que trata-se de uma molécula diatômica. Então, CV vai ser igual a o número de graus de liberdade sobre 2 vezes R, onde eu devo usar 5 por se tratar de uma molécula diatômica, né? E aqui a constante R para ser associada para calcular CP, não é isso? E a gente então repete N e ΔT, que são dados no problema, e esse resultado então vai dar nós vamos ter que o calor absorvido vai ser igual a 7.000 de NR ΔT, de onde nós podemos encontrar a variação de temperatura, na verdade, a variação de temperatura não é dada, né? O que é dado é o calor recebido. Então, a gente vai isolar ΔT em função desse calor, né, e dessa outra constante calculada. E esse ΔT vai ser usado para calcular a variação da energia interna, que é o que nós estamos querendo saber, a variação total da energia interna. Então, a variação total da energia interna, considerando todas as contribuições, né, de rotação e translação, vai ser igual a NCV ΔT. Agora, novamente, eu chamo a atenção para o fato de que você vai usar CV, calor específico a volume constante, mesmo que o processo seja isobárico, né? Porque você deve, CV foi deduzido aqui, ou melhor, essa fórmula para energia interna foi deduzida independentemente do processo. Então, mesmo sendo um processo isobárico, eu vou usar CV, tá? E onde CV vai ser F sobre 2 de R, onde F é o número de graus de liberdade, que é igual a 5, né, o número de graus de liberdade, e o ΔT nós calculamos ainda há pouco, eu posso
substituir e resolver isso, né, desenvolver isso, encontrando aí, cortando o que tem que cortar, né, encontrando 5/7 de Q, onde Q é o calor absorvido que é dado no problema. Tá? Então, a variação da energia interna vai ser usando, né, o calor recebido, que é 1000 joules, né, foi dado no problema, você vai encontrar uma variação total de energia interna no processo de 714,3 joules. Essa é a energia total, é a variação total, só que ele pede que separe nas contribuições rotacional e translacional. Então, para calcular somente a contribuição translacional, eu devo considerar a molécula como sendo monatômica, porque apesar dela ser diatômica, né, eu vou desenhar aqui a molécula diatômica, apesar dela ser diatômica, quando ela está translacionando, ela se comporta como se fosse monatômico, porque ela só vai ter 3 graus de liberdade. Então, a energia pura de translação é calculada usando 3 graus de liberdade, certo? E aí, então, eu vou usar a variação de temperatura obtida anteriormente, né, que nós obtivemos na letra A, que é Q sobre N, 7/1000 gr, e usar esse grau de liberdade. Então, a variação de energia interna devido somente às translações pode ser calculada desenvolvendo, né, essa relação e encontrando 3/7 de Q, do calor total, que é 1000 joules. E aí, desenvolvendo, você vai ter 428 joules, certo? Só devido às translações. E para calcular a energia devido às rotações, né, que é devido a essa parte aqui do calor específico, você vai, então, subtrair a variação total de energia interna pela variação devido às translações. Tá? Então, ele só pede essa contribuição, né, mas você pode calcular também a contribuição rotacional. Então, basicamente, é isso que eu queria comentar, né, sobre essas sutilezas aí das definições. Finalmente, eu vou terminar essa sessão de exercícios comentando sobre um sistema de massa variável. Então, o problema diz o seguinte: uma sala de volume V está cheia de ar, que vamos considerar como sendo um gás diatômico, né, número de graus de liberdade 5, a uma temperatura T1. Quando a lareira é acesa, a temperatura do ar aumenta para T2. Qual é a variação da energia interna do ar na sala? Muito bem. Então, para a gente resolver esse problema, nós vamos lembrar que a variação da energia interna, ou melhor, a energia interna é definida como NCVT, certo? E a variação dela vai ser N2, que é o número de mol final no processo, quando a temperatura é T2, CVT2, né, menos N1 CVT1. N1 é o número de mol dentro da sala quando a temperatura é T1. Só que à medida que você aumenta a temperatura, que você dá calor, as partículas começam então a se agitar, de modo que vai haver uma expulsão de partículas, vai haver uma redução do número de partículas aí. Então, o número de partículas vai estar variando, e o número de mol, consequentemente, né? Então, eu posso dizer que, colocando o CV, que é uma constante, em evidência, eu posso dizer que a variação da energia interna vai ser a variação de N vezes T, que é o restante, né? Que é o que está variando, tanto N quanto T está variando. Se eu fosse abrir essa variação, eu diria que a variação de N vezes T é igual a N vezes a variação da temperatura, número de mol vezes a variação da temperatura, somado a variação do número de mol vezes a temperatura. E para o caso onde o número de mol não varia, esse termo vai ser zero, e eu vou ter a equação que eu tenho usado nos exercícios anteriores, né? CVN delta T. CV aqui. Muito bem. Agora, eu vou precisar, então, determinar quem é essa variação do número de mol vezes a temperatura. E, para isso, nós vamos recorrer à equação de Clapeyron, né?
que diz que PV é igual a nRT, de modo que N vezes a temperatura vai ser igual a PV sobre R. E aí eu vou pegar esse termo e substituir aqui para encontrar a variação da energia interna. De modo que a variação da energia interna vai ser CV vezes delta PV sobre R, certo? E de onde nós vamos concluir, como é dado no problema que a pressão não variou no processo, que é a pressão ambiente, né? A sala, qualquer sala está a pressão ambiente. E o volume da sala também não variou, então a variação da energia interna vai ser zero, né? Porque não há variação, isso aqui é um delta, tá bom? É delta PV sobre R. Então não há variação de delta PV sobre R, né? Eu poderia ainda, para melhorar a explicação, dizer o seguinte, que... poderia dizer que isso aqui é igual a CV sobre R, que são constantes, né? Delta P vezes V mais delta V vezes P. Seria uma maneira ainda de finalizar, só que não há variação de P e não há variação de V. Logo, a energia interna também não vai variar. Muito bem, então, são esses três problemas que nós abordamos, um considerando a variação da matéria, né, da massa, o outro considerando as rotações, a contribuição das rotações para o calor específico, e o primeiro aqui considerando que o calor específico, todos eles consideraram que a energia interna pode ser calculada usando o calor específico a volume constante, por mais que o processo seja isobárico, né? E também considerou que o CP pode ser obtido através do CV e se correlacionam aí pela constante dos gases. São os conceitos aí que nós trabalhamos nesses três exercícios. Então, pessoal, bons estudos a todos. A gente vai se ver aí nos próximos, ou melhor, nós vamos nos comunicando pelo Zap e pela nossa aula virtual.